estiveram aí no período para recesso, mas é hora de começar os estudos, hein? No livro 2, eu quero que vocês abram o livro na página 4, ok? É onde vamos iniciar esse segundo bimestre. O gênero que nós vamos falar é o gênero relato de memória e biografia. Então, vou esperar aqui 3 segundos, hein? 1, 2, 3. Abriu o livro? Ok. Então, vamos começar. Vou explicar para vocês do que se trata o gênero relato de memória e biografia. É o que está aí no livro de vocês. O que é o relato de memória, professora? O que é isso? Que bicho é esse? O que come? Onde se esconde? Onde vive? Ok. O relato, ele é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Ou seja, aqui eu já observo o quê? Que trata-se de um texto narrativo, certo? Atenção, o relato é de textos narrativos, sendo que esse texto narrativo não é inventado, ok? Não é como o conto que nós estudamos no livro 1, no bimestre passado. Então, ele é um gênero narrativo, ele é um relato contado a partir de experiências que a pessoa viveu, ok? Fatos vividos, real, ok? Então tá, nesse tipo de texto podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Ou seja, se esse tipo de texto ele expressa o sentimento do narrador, significa que ele é subjetivo, ok? Vamos lá. Além do relato ser uma modalidade textual narrativa, ele também é um relato que pode ser descritivo. Por que, professor, é descritivo? Como assim? Ele é narrativo ou ele é descritivo? Ele é narrativo porque ele narra uma situação e ele é descritivo porque dentro dessa narração há uma descrição de detalhes, ou seja, detalhamento do que está acontecendo. Por exemplo, eu vou relatar uma viagem, ok? Eu fui para o Tepequém nas férias do ano passado. Por exemplo, lá no Tepequém existem muitas montanhas. Eu fui numa montanha que ficava ao norte. Tinha uma cachoeira muito grande com muitas pedras, muitas árvores. As pedras eram escorregadias. Então eu estou dando detalhes, eu estou descrevendo como era a cachoeira. Por isso ele é um relato descritivo, ok? O relato ele também pode ser formal ou informal. Como que eu posso saber se ele é formal ou informal? O formal, como vocês conhecem, ele acontece quando há uma linguagem mais monitorada, ou seja, você se preocupa com a pontuação, com a acentuação, com a forma como você vai colocar as palavras. Geralmente, essa modalidade formal, ela é para textos escritos, certo? Sendo assim, o relato ele pode ser formal, quando escrito, e ele pode ser informal, ok? Podemos ser também nas modalidades escrito ou oral, como eu disse para vocês. E como pode ser um relato oral, professora? Vocês já viram, por exemplo, nos canais de YouTube, esses blogueiros, eles fazem os relatos de viagem, eles foram para Disney, então eles colocam lá no YouTube, relato da minha viagem para a Disney. Então eles contam como foi a viagem, o que eles viram, o que eles compraram, o que era interessante. Então isso aí é um relato oral, porque eles gravam, certo? E vão falando, vão conversando com vocês e relatando tudo que aconteceu na viagem. Então é um exemplo de relato oral. Podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Então, como eu disse, o relato ele pode estar no YouTube, ele pode estar no vlog, certo? Ele pode estar na rede social. Por exemplo, no Facebook você encontra muitos exemplos de relato. Por exemplo, uma senhora foi ao supermercado, certo? E agora, nesse momento de pandemia, a gente sempre observa se as pessoas estão no supermercado, se elas estão usando máscara, se elas estão respeitando as normas de distanciamento, certo? Então eu entro no supermercado e deparo com uma situação onde a pessoa não está usando máscara
ou não está respeitando as normas de distanciamento, há muita sujeira, há muita aglomeração. Então, o que acontece? Eu fico chateada, eu fico impactada com isso que eu vi, certo? Então, aonde que eu vou fazer um relato reclamando dessa situação? No Facebook. Eu estou colocando um exemplo, ok? Do que acontece geralmente no nosso cotidiano. Então, tá, eu vou lá no Facebook e escrevo. Hoje fui ao supermercado, tal, e me deparei com uma situação muito chata. Percebi que as pessoas não estão se cuidando. Muitas pessoas sem máscara, aglomeradas, conversando, se abraçando, indo em contramão de tudo que a Organização Mundial de Saúde orienta. Então, o que eu fiz aí? O que eu acabei de fazer? Um relato numa rede social. Então, o relato ele pode ser divulgado nas mídias sociais, nas redes sociais, no YouTube, no jornal, ok? Numa revista. Então, esses são os meios que o relato ele pode ser, está sendo aí levado até vocês, ok? Publicado. Vamos lá. Quais são as características do relato? Lembra que eu falei para vocês que vocês iam aprender a identificar as características do relato? Vamos lá. Primeiro que o relato ele é produzido exclusivamente com base em fatos vividos. Gente, fatos vividos, ou seja, algo que foi real, que a pessoa realmente viveu, tá bom? Então, essa é uma das características do relato. Ele é exclusivamente produzido baseado em fatos vividos e não ficção científica, um conto que saiu da minha cabeça que eu inventei, ok? A outra característica é que ele é um texto narrado em primeira ou terceira pessoa, tá? Em primeira pessoa, quem é? Eu, certo? Então, logo, se eu vivi uma experiência e eu quero contar, eu vou contar. Eu, Rebeca, vivi uma experiência assim, assim, assado. Se eu quero contar a experiência do meu colega, eu vou contar essa experiência em terceira pessoa. Fulano de tal, amigo meu de infância, certo dia estava passando por uma padaria e percebeu que havia alguns elementos esperando na porta para atacar uma pessoa. Gente, um exemplo, tá? Meus exemplos. Então, tá. O texto ele pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Ficou claro, né? Outra característica do relato, os verbos eles são no presente, ok. Quando estou relatando uma situação, utilizo no presente. Mas eles principalmente são usados no passado, ok? Grande parte no pretérito, no passado. Ele é de caráter subjetivo, porque eu coloco as minhas emoções, as minhas impressões e sentimentos nesse texto. Por isso ele é de caráter subjetivo. E também ele é feito de experiências pessoais, ok? Então tá, recapitulando, as características do relato são narrados em primeira ou terceira pessoa, verbos no presente em grande parte no passado, ele é de caráter subjetivo, ele tem experiências pessoais e eles são produzidos exclusivamente com fatos vividos, ou seja, algo que real aconteceu, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero que vocês vejam os tipos de relatos que existem. Sora, então não consegui entender muito bem o que é um relato. Pode dar uns exemplos? O que é relato? O que são os relatos? Tem vários tipos. Bora lá. Olha só. O diário. Quem nunca teve um diário? Eu já tive um diário. Ai, mamãe. Lembro de minha mamãe. Estava eu muito triste escrevendo meu diário. Hoje estou muito triste. Minha mãe não me deixou ir ao shopping com minhas amigas. Conta aí, eu sei que você já fez isso. Oh, querido diário, estou muito feliz hoje. Encontrei aquele menino que eu gosto. Opa, tá bom, vou parar por aqui. Então, o diário, ele é um tipo de relato. Uma coisa que a gente escreve naturalmente, relata o nosso dia, nossas emoções, o que aconteceu. Hoje em dia, são poucas as meninas que ainda usam diário. Me digam aí se vocês usam ainda diário ou não, mas na minha época nós usávamos muito. A autobiografia. O que é uma autobiografia, professora? Ok. Autobiografia é quando eu conto a minha história através de uma narrativa, certo? Eu vou contar a minha história. Eu, Rebeca de Araújo, nascida no dia 15 de fevereiro de 1987, no estado de Roraima. Então eu vou começar a contar a minha trajetória de vida
a minha vida completa, desde o meu nascimento até o momento que eu estou hoje, né? Geralmente, as pessoas fazem autobiografia quando querem deixar uma história para que os seus seguidores vejam. Acontece geralmente com os famosos, né? Acho que você já deve ter lido algumas autobiografias feitas por alguns famosos. E a biografia é aquela... A biografia é quando uma pessoa conta a história de outra, certo? Desde o seu nascimento, suas conquistas, sua trajetória de vida, até o seu falecimento. Então, a biografia é quando uma terceira pessoa conta a história de alguém, sua história de vida, e a autobiografia é quando eu mesma narro a minha história de vida. Então, a biografia e a autobiografia, elas são tipos de relatos, ok? São exemplos de relatos. Claro que elas têm sua estrutura, as suas diferenças, mas o tipo é relato, ok? Temos também a notícia. A notícia é que ela se interessa por um tema mais geral, certo? Ela conta um fato que ocorreu de maneira mais geral, então ela está relatando aquele fato, certo? Uma notícia. A notícia é um tipo de relato. A reportagem. Então, a notícia e a reportagem não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A notícia, como eu falei, ela traz uma informação de modo geral que está acontecendo, certo? Ela relata. A reportagem, ela se preocupa mais com os problemas sociais de dentro de uma comunidade, ela vai mais a fundo nos problemas sociais, entendeu? Então, por exemplo, a reportagem de hoje é sobre as pessoas com deficiência. Quais as dificuldades que essas pessoas encontram no seu dia a dia para ir à escola, ir ao trabalho, ir ao mercado? Então, a reportagem ela trata de algo mais específico, ok? Só que também as duas são do gênero relato. O relato histórico. Como assim? O que é relato histórico, professoras? Relato histórico, gente, é quando você conta a história de um povo, de uma comunidade, algo que ocorreu no passado, que fez uma grande modificação na sociedade. Então, história. Você vai relatar uma história, um relato histórico, ok? Por exemplo, um relato histórico dos povos indígenas, de Roraima. Então, é isso, tá bom? Então, o que mais que são tipos de relatos que não estão aqui? Me digam, pensem aí. O que mais pode ser? Tipos de relatos. Boletim de ocorrência, certo? Quando você vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, você vai o quê? Relatar o que aconteceu, né? Eu estava na parada do ônibus, sentada com o meu celular no WhatsApp, de repente passou um homem, levou meu telefone. Então, você vai relatar desta forma. Então, boletim de ocorrência também é um gênero relato, ok? Agora, eu quero que vocês, se estão aí com o livro aberto, eu sei que estão, vocês são meninos muito estudiosos, né, gente? Quero que vocês abram o livro na leitura 1. Lá nós temos um exemplo de relato, quero que vocês façam essa leitura, ok? Quem não gosta de abrir o arquivo das lembranças para contar às vezes com um detalhamento minucioso o que viveu em determinada época, com a família ou com os amigos? Já aconteceu com vocês de pegar um álbum de fotos e contar para alguém, olha assim, cara, tá vendo essa foto aqui? Aconteceu em tal lugar, tal dia, eu estava fazendo tal coisa. Então, nesse momento, você está relatando, é um relato de memória, tá bom? Como me tornei santista? Lá, o Barnabé, ele conta a história de como foi que aconteceu dele virar torcedor do Santos, né? Então, como foi que ocorreu isso? Então, vou esperar aqui um pouquinho, enquanto vocês fazem a leitura, tá bom? Voltando, já que vocês fizeram a leitura de todo o texto, né? Vocês conseguiram identificar como é um relato, quais as características, né? Vocês viram que ele está narrando em primeira pessoa, certo? Que tem também personagens nesse relato, tem o irmão, tem o pai, tem o avô. O que mais, gente? A data que isso aconteceu, né? Quando ocorreu. Então, eu gostei que vocês conseguiram identificar, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês como é a estrutura. Professora, mas já? Sim! Então, na construção dos relatos, encontramos os elementos que respondem às mesmas questões da narrativa. Como que eu vou fazer um relato? Quando eu estiver lendo um texto, como
está narrando o relato, né? Aí você grifa lá, né? Se é o Barnabé, se é a mãe de não sei quem, você presta atenção nisso. E se for você que estiver escrevendo o relato, você sabe que o narrador é você, porque o relato ele está em primeira pessoa. O quê? O que está sendo relatado? Está sendo relatado uma viagem que eu fiz para a Disney, por exemplo. Onde? O local que ocorreu, como eu acabei de falar, na Disney. Como? De que maneira aconteceu o fato? Aí é quando você vai começar a contar a história, certo? Um relato. Quer dizer, no dia 13 de fevereiro, compramos as passagens e fomos passar as férias na Disney. Então, vocês vão contar como que aconteceu essa viagem, tá bom? Quando? Em junho de 2019, a data, né? E por quê? Qual o causador desse fato? Por que vocês foram para a Disney, né? Por exemplo, nós fomos para a Disney para comemorar o aniversário da minha irmã. Essa viagem estava planejada já há alguns anos pela minha família. Então, esse é o causador, né, desse fato, a viagem, o aniversário, a celebração de um aniversário. Então, esses são alguns elementos que vocês precisam, a estrutura que vocês precisam para construir um relato, tá bom? Mas não tem só isso. Nós temos também um título, que ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados como título referente ao tema que será abordado. Então, o título ele não é obrigatório, mas se você puder colocar, vai ser ótimo, porque quando a pessoa começa a ler, o seu leitor, ele já sabe do que se trata, ok? O tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto, que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Então, não adianta você começar a contar da viagem para Disney e terminar falando de uma coisa engraçada que ocorreu na escola, tá? Então, você precisa o quê? Delimitar o seu assunto. Se você vai falar sobre a viagem da Disney, fale somente sobre a viagem da Disney, tá bom? Introdução. Pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Então, a introdução, gente, ela não precisa ser muito grande, mas na introdução é importante que nela vocês já coloquem o que a pessoa vai encontrar no seu relato, né? Qual a história, o local, onde que está acontecendo, o tempo e os personagens. Por exemplo, não vamos colocar também muitos personagens, tá? Você, meu pai, minha mãe e meu irmão fomos a viagem para a Disney. Então, aí já temos os personagens. Então, são os personagens principais, ok? Não precisa falar de todas as pessoas que você encontrou durante a viagem. É somente os personagens principais. O contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda o espaço, local que ocorrem os fatos. Então, observe que vocês têm que primeiro contextualizar, né? Vocês têm que dizer aonde era a viagem, em qual era a cidade, se o tempo estava chuvoso, se estava muito quente. Então, é bom contextualizar para as pessoas imaginarem realmente e poderem se conectar com a sua história, com o seu relato, tá bom? Personagens, eu já falei um pouco sobre os personagens, né? Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento, como eu disse para vocês. Vocês não vão colocar todas as pessoas que vocês encontraram durante a viagem, somente as mais relevantes, ok? E, como todo texto, um desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Ok, o relato, ele não exige um desfecho tão sonhado. Por exemplo, como as histórias do conto, né? Um final feliz ou alguma coisa do tipo. Não. O relato, você simplesmente vai fechar a história contando o que aconteceu no final da viagem e dando a sua opinião, se foi uma viagem positiva ou se foi uma viagem negativa. Quais foram os problemas que enfrentaram e dando
Então, o desfecho é isso. Você pode dar uma sugestão, você pode dizer, olha, eu fui pela companhia tal, e essa companhia atende muito bem. Nós nos hospedamos num hotel bem bacana, perto dos parques. Então, nesse relato, você vai dar a sua opinião lá no desfecho, tá bom? Sugerindo coisas, dizendo pontos negativos e pontos positivos, ok? Então, agora vamos para a dica da prof. Eu queria que vocês assistissem no YouTube, né? Aproveitar que vocês gostam muito dessa plataforma, para que vocês assistam esse relato de viagem de uma garotinha, tá bom? Ela conta como foi a viagem dela para Punta Cana, a experiência dela. Então, sigam aqui, vocês podem escrever exatamente dessa forma no YouTube, relato de viagem, hífen Punta Cana, hífen minha experiência. Ou então aqui através desse link, e vocês vão ser direcionados a essa página no YouTube, onde uma garotinha conta a experiência dela no relato de viagem para Punta Cana. Então, eu quero que vocês assistam para que vocês percebam sobre tudo que a gente estudou aqui, que vocês reconheçam o gênero relato, para que vocês identifiquem, que vocês aprendam as características desse gênero, certo? Que vocês vejam no texto oral dela, nas coisas que ela fala, essas características do relato, para que vocês possam entender realmente o que é um relato, vendo um exemplo de um relato oral, tá bom? Vamos fazer agora uma organização de tudo que estudamos. Isso aqui está lá no livro de vocês, tá? Quero que vocês abram lá na página 12, se eu não me engano. Página 12. Então, vamos lá. Tem um mapa para a gente contextualizar, para a gente reforçar tudo que nós estudamos nesse livro, tá bom? Bora lá. Relato. O relato é uma narração de fatos reais, vivenciados em tempo e um espaço, certo? Relato ele pode ser de memória, que é algo pessoal, e ele pode ser biográfico, como eu acabei de explicar. O relato de memória pessoal, ele é através de fatos da vida de quem faz o registro, ele é feito disso. A intenção do relato é registrar fatos significativos para o autor, guardados na memória. Então, a intenção é essa, registrar significativamente. A linguagem usada no relato é mais subjetiva, espontânea, menos monitorada e próxima do nosso cotidiano. O leitor, quem é o leitor do relato? É quem gosta de histórias reais, ok? Como é a construção do relato? Ele é uma construção através de respostas para quem, o que, onde e quando. Então, quem, o que, onde e quando são as 4 perguntas que você tem que se fazer na hora de construir um relato ou na hora de identificar um relato num texto, ou numa avaliação, alguma coisa do tipo, ok? O relato biográfico, ele é fatos da vida pessoal e profissional de alguém registrados por outra pessoa. Então, outra pessoa conta a história de vida de outra pessoa, que também é uma história real, hein? A intenção do relato biográfico é informar interessados sobre dados e acontecimentos da vida e da obra de alguém. A linguagem utilizada no relato biográfico é mais objetiva, mais elaborada, planejada, mais formal. E o leitor das biografias é quem procura informações sobre a pessoa biografada, geralmente fãs, seguidores, pessoas que acompanham um artista, um personagem, um autor, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido toda essa informação. Pode voltar ao vídeo, assistir de novo, tá bom? E tirar todas as suas dúvidas aí. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as atividades, ok? Vai ser a resolução, vai ser a explicação das atividades que vocês devem fazer no livro, tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu espero que vocês estejam bem e estejam felizes, tá bom? Um abraço, beijo da prof. Até a próxima.